Olá, boa noite. Estou fazendo a apresentação do meu seminário sobre da matéria de Engenharia de Software 3. E o seminário tem como tema, né, a gamificação na engenharia de requisitos, ágil, centrada aí no ser humano. Para começar, a gente vai falar sobre a introdução, que a gamificação ela é uma aplicação de elementos de jogos em contextos não lúdicos. Então seria você utilizar ali elementos dos jogos, como pontos, recompensas, os desafios que você tem, em contextos que você não tem jogos, como por exemplo no ensino ou no ambiente de trabalho, né? E o benefício no ensino de engenharia de software, essa gamificação, é o aumento da motivação e engajamento, né, que as pessoas vão ter, traz uma abordagem mais eficaz ali, que melhora até a experiência e a aprendizagem do estudante. E esse também estimula o pensamento crítico e a resolução de problema, né? É, isso acaba deixando a pessoa mais interessada, ela estimula as habilidades dela melhor e também ajuda ela a ter um olho crítico maior, né? E para essa abordagem aí dos benefícios ser sustentada, ela utiliza a teoria da autodeterminação, que ela afirma ali, né, que os indivíduos eles sentem mais motivados quando três necessidades psicológicas dele são atendidas: a competência, inclusão social e autonomia. E aí a gamificação ela acaba simulando esses cenários aí, tanto desafiadores quanto colaborativos e personalizados. Beleza? É, a gente entra agora no tipo de gamificação que a gente tem, que tem a gamificação estrutural, que ela tem elementos, que são pontos distintivos e os ranks, e ela não altera o conteúdo em si. Ela é uma forma mais comum. Ela acaba inserindo elementos motivacionais, né, como a gente falou, que são esses aí, mas ela não modifica o conteúdo em si. O foco é tornar o processo de aprendizagem mais atraente com base na competição e no reconhecimento, mantendo o conteúdo ali original intacto. Agora, a gamificação de conteúdo, ela transforma o próprio conteúdo em uma experiência ali lúdica, semelhante ao jogo. Isso é feito por meio de narrativas, os personagens, as simulações e cenários, né, com tomada de decisão, permitindo ali que o aluno ele aprenda com situações semelhantes até do mundo real. E esse tipo de gamificação de conteúdo ela é relevante no ensino da engenharia de requisitos, que ela acaba utilizando mais a prática, né? E também com envolvimento direto de tarefas aí baseadas até em problemas reais. Aí, para falar um pouquinho também da engenharia de requisito ágil, né, como ela funciona, ela é importante, essencial no desenvolvimento de um software, pois define o que vai ser construído, né, com base na necessidade do usuário e as demais partes interessadas. É, os ambientes ágeis e os métodos ágeis que a gente utiliza, ele é diferente dos tradicionais. Eles têm são requisitos tratados de forma mais informal, eles são mais flexíveis, então exige até uma adaptação rápida dos profissionais com muitas mudanças. E ele tem uma importância de abordagens interativas aí para o aprendizado. Então ele pode ter uma gamificação como uma estratégia de ensino inovadora, né? Essa é a importância dele em abordagens diferentes ali para a gente conseguir ter um aprendizado melhor. Trabalhos relacionados com o que a gente vai ver, que já existem aplicações gamificadas, que são a Refine, a iThink, DM Game, Garuso, que fala lá também. Elas têm a maioria do foco em gamificação estrutural, tá?
Essas aplicações elas oferecem aí atividades de elicitação, análise e até priorização de requisitos, tanto para estudantes ali quanto para profissionais. É, poucos estudos eles utilizam ali gamificação de conteúdo para engenharia de requisito ágil, né? É, acaba identificando uma lacuna e uma escassez de estudos que implementam gamificação de conteúdo no ensino da engenharia de requisito ágil. Isso é um problema aí que parece que tem pouco estudo ainda sobre essa gamificação no método ágil. E a gente tem aqui no artigo, que estou usando como base, o Regile, que a gente pode falar, como uma solução para preencher essa lacuna, que ele adota uma abordagem baseada na gamificação de conteúdo. O objetivo e questões das pesquisas de como foi, qual foi o objetivo principal e avaliação do aplicativo Regile. O objetivo principal foi criar um ambiente gamificado baseado em métodos ágeis, com foco específico na engenharia de requisitos, né, centrada no ser humano. E eles utilizaram aí algumas perguntinhas para conseguir fazer isso. Como desenvolver Regile com gamificação de conteúdo? Essa pergunta parece que ela se trata um pouco de mais de técnica e pedagógica ali do sistema, que vai ter que ter um profissional da educação do lado. Como Regile melhora a experiência de aprendizagem? Aí seria mais no foco da usabilidade ali, na percepção dos alunos, né? Como é que vai ser as tecnologias utilizadas. E também qual é a eficácia do Regile no ensino de engenharia de requisitos dos métodos ágeis. Aí ela vai buscar os resultados, né? Como que ela vai fazer essa aprendizagem e o desempenho dos estudantes ao mesmo tempo. A gente tem a visão geral sobre o Regile, né? Ele vai ser uma aplicação educacional, desenvolvida com o propósito de ensinar engenharia de requisitos utilizando ambientes ágeis, utilizando a gamificação de conteúdo como abordagem ali de ensino. A aplicação ela é implementada como se fosse um jogo 3D multiplayer que foi desenvolvido nessa plataforma Unity. Muito interessante a Unity. Isso vai permitir que os estudantes interajam entre si em tempo real ali, simulando um ambiente tipo colaborativo de desenvolvimento ágil, como se fosse uma sala mesmo, tipo de escritório ou da escola ali, como está nas imagens do artigo. E o Regile ele vai ter três componentes principais, que são os processos da engenharia de requisitos, que é dividido em fases que o jogador vai executar, o método ágil, que vai usar o Scrum, que vai orientar os ciclos de sprints dentro do jogo, e os elementos da gamificação ali, né? Como avatares, placares, pontuação e desafios narrativos que vão tornar a aprendizagem ali mais envolvente. A gente tem a parte do processo de engenharia de requisitos, que foi dividido em 4 etapas. Cada uma representada por uma atividade, né? Que vai fazer com que os jogadores devem realizar ali no ambiente de jogo e elas vão simular um projeto real do software que vai fazer a aprendizagem ativa ali mesmo. A primeira foi a licitação, que foi a entrevista ali com os stakeholders, né? O jogador acaba interagindo com um stakeholder virtual para identificar e coletar os requisitos do sistema. Essas interações são feitas por meio de uma entrevista dentro do ambiente 3D, dentro do próprio Regile. A gente tem a análise, que faz a classificação e a priorização dos requisitos. Então, a gente vai coletar os requisitos, o jogador vai classificar eles como se eles estão completos, se eles estão incompletos ou eles são ambíguos. E vai trazer a priorização, né? Que vai atribuir níveis de importância a cada requisito ali funcional. Tem a especificação de requisitos não funcionais, que é como segurança, escalabilidade, usabilidade. Tem um jogador também pode produzir artefatos como diagrama de caso de uso,
diagrama de contexto, e até o final da etapa é gerado um documento SRC, que é o Software Requirements Specification, reunindo todas essas informações anteriores aí que ele teve. E depois vem a validação, né? Que é a revisão com o stakeholder ali, o jogador retorna a jogar com o stakeholder para validar esse SRS, perdão. E, caso o documento atenda aos critérios, ele vai ser aprovado. Caso ao contrário, o jogador vai ter que ali revisar e refazer o processo. E todas essas fases aí, elas foram interessante que elas foram integradas de forma gamificada já, né? Permitindo ali o próprio estudante ele já vivenciar ali um pouquinho do jogo para fazer o próprio software, né? De maneira prática e interativa ali. Como foi utilizado o método ágil no Regile? O método ágil foi o Scrumban, que é uma combinação entre o Scrum e o Kanban. Muito utilizado em desenvolvimentos que exigem flexibilidade e o controle visual ali das tarefas. Tá? O ciclo de trabalho do jogo é organizado em sprints. Cada sprint é composto por 4 objetivos, que é a Sprint Planning. O jogador escolhe junto com a equipe ali quais tarefas serão realizadas no sprint e define o escopo. A Daily Scrum são reuniões diárias, onde o jogador reporta o que ele fez ali, o que será feito mais para frente e eventuais impedimentos sobre o jogador. E essa dinâmica aí acaba reforçando ali a comunicação entre membro e jogador, né? O Sprint Review, que ao final do sprint eles apresentam os resultados para os stakeholders e recebem feedbacks. E a Sprint Retrospective, que é realizada uma reflexão interna sobre o que funcionou bem, que pode ser melhorado e que pode ser evoluir ali dentro das próximas sprints. Tá? E o Regile também ele entrega algumas ferramentas ágeis que são, como pode se dizer, clássicas, né? Que já são utilizadas, que é o produto backlog, que é as listas de requisitos e tarefas do projeto, é o sprint backlog, que são tarefas selecionadas para o sprint atual, o Kanban board, que quadro que ele vai mostrar ali, né, o progresso em tempo real e vai dividir as tarefas ali pendentes que estão em andamento também e as que já foram concluídas. Quais que são os elementos de gamificação nesse Regile aí? Como ele foi projetado num foco na gamificação de conteúdo, os próprios conceitos da engenharia de requisitos e do método ágil foram incorporados na mecânica do jogo. Então, os principais elementos de gamificação aí utilizados foram avatares e NPCs, né? NPCs são personagens não jogáveis, que são ali pessoas que simulam, né, outras pessoas, mas não é controlado por ninguém, é controlado pela máquina. Eles assumem, os estudantes eles vão assumir ali um papel de engenheiros de requisitos e vão interagir com os personagens, como Scrum Master, Product Owner, os membros da equipe de Scrum. Eles vão ter pontuação e progresso. Cada tarefa concluída com sucesso, o jogador acumula ponto, né? Essa pontuação vai refletir no desempenho dele durante o ciclo de engenharia. Quadro de progresso, ele vai mostrar visualmente ali o andamento das tarefas, né? Seria como o que a gente viu anterior. E o status do jogador dentro do jogo. O status do jogador nas sprints também. Artefatos interativos. Ele vai poder coletar durante o jogo aí e interagir com documentos reais, como documento de visão, dicionário de dados, gráfico de Gantt, o próprio SRS, né, que a gente viu. E também é um ambiente narrativo e imersivo. O jogo vai acabar simulando um projeto real. Eles trabalham em um sistema que tem folha de pagamento, executam todas as etapas aí do ciclo de requisitos, com base em história e contextos já simulados. A metodologia de avaliação para
avaliar a eficácia do Regli, eles utilizaram um framework chamado M3 de avaliação. Esse método é composto por 3 níveis: micro, meso e macro. Mas nesta pesquisa foram explorados apenas 2, que foi o micro e o meso. O nível micro, ele acabou avaliando a usabilidade tecnológica da aplicação. Então ela analisou aspectos como facilidade de uso, operabilidade, compreensibilidade e a atratividade da interface. Já no nível meso, ele avalia a experiência, né, e o desempenho dos estudantes. Ele então incluiu uma análise dos resultados obtidos no jogo e também na percepção dos alunos ali por meio das entrevistas. Os participantes que foram testados foram 87 participantes do curso de engenharia de software. Todos estavam ali no segundo e terceiro ano da graduação, já tinham conhecimentos básicos sobre esses métodos ágeis, hein? O procedimento que foi utilizado foi que os alunos jogaram em dupla e realizaram todas as atividades previstas no Regli durante sessões, né, de 50 minutos cada. Aí depois disso que eles fizeram esse teste, eles responderam um questionário com uma escala Likert, participaram de entrevistas que foram semi-estruturadas para relatar ali o que eles sentiram do jogo, como foi a experiência sobre o uso do jogo. Os resultados. Eu trouxe um pouquinho dos números, né? O nível micro, a usabilidade da aplicação foi medida por meio de um questionário baseado em 4 subcaracterísticas, tá? Então, por exemplo, facilidade no uso, ela teve uma média alta, a operabilidade ali do sistema, com destaque para navegação fluida entre atividades, teve uma média mais ou menos 3,70, que foi de 0 a 5. A compreensibilidade ali do nosso jogo, do Regli ali, né? Foi de 3,62, que teve uma lógica média também, de como a aplicação era clara. E a atividade da interface também teve uma média muito boa, 3,90. Porque a maioria dos estudantes eles acharam o design agradável, houve sugestões para melhorar a integração com o personagem, visibilidade das mensagens, e a aprovação foi de 75%. Já no nível meso, foi avaliado com base em 10 questões de múltipla escolha, relacionadas ali às fases da engenharia, de requisitos e ao método ágil. A média de resultado foi de 72%, então foi uma média boa para o nível de aprendizado. A fase com maior desempenho dos alunos foi de elicitação. A com menor média foi a de metodologia ágil, né? E tem um comparativo ali que a diferença de homens, a média de acerto de homens para mulheres foi um pouquinho maior, e os homens acabaram se destacando mais na elicitação e análise, e as mulheres tiveram um melhor desempenho na validação. Esses resultados acabaram indicando aí que o Regli ele não oferece uma boa usabilidade, mas também contribui efetivamente para aprendizados práticos do conceito de engenharia de requisitos e métodos ágeis. Eu trouxe a percepção dos estudantes. Além do desempenho, a pesquisa também investigou as percepções deles, né? Sobre a experiência de como foi ali fazer essa gamificação, utilizar o jogo para aprender. E a maioria dos estudantes eles destacaram uma experiência positiva, descreveram o jogo como um ambiente interativo, colaborativo, consideraram a assistência do jogo adequada,
tiveram ali, claro, sugestões de melhorar a visibilidade e movimentos dos personagens, coisas que a gente sabe que pode melhorar. Aí a gente vem para a conclusão. É, o Regile, ele acabou sendo o quê? Demonstrou que o uso de ambientes gamificados como o Regile, né, pode ser altamente eficaz aí no ensino de engenharia de requisito ágil, especificamente quando ele é aplicado numa abordagem centrada no ser humano. Ele contribuiu com uma abordagem inovadora via gamificação de conteúdo. Ele mostrou uma boa ferramenta de usabilidade tecnológica, teve uma aprovação muito grande, é, teve até os bons níveis de desempenho ali, né, dos estudantes mesmo. E todos tiveram uma percepção positiva, especialmente quanto à realização, interação e apoio ali no ambiente do jogo. As contribuições foram a abordagem inovadora, né, via gamificação de conteúdo para apoiar a aprendizagem ali na engenharia de requisitos, integração de elementos narrativos, simulação, papéis de equipe, artefatos reais. E alguns trabalhos futuros que eles pretendem fazer é avaliar o Regli em outras instituições de ensino para validar se os resultados podem ser iguais ou podem ser os mesmos ali, né, aproximados. Eles pretendem usar tecnologias imersivas, né, como realidade virtual, isso é muito interessante, para um engajamento maior, né, as pessoas têm mais interesse. Explorar mais o nível macro agora, né, já que não foi explorado nesse primeiro estudo, com um impacto de longo prazo, né, na formação desses estudantes. E também eles querem adaptar o conteúdo, os desafios do jogo, de acordo até com o conhecimento dos usuários ali. Isso foi interessante, usar essa gamificação aí para os requisitos, né? Para engenharia de requisitos e métodos ágeis, que as pessoas acabam fazendo tudo ali em realidade de jogos, né? Muito interessante trazer isso. Dependendo assim das pessoas, serve sim de grande ajuda, grande foi uma ideia genial mesmo trazer essa gamificação para engenharia de requisitos. E a conclusão é essa. Eu tenho aqui minha referência, né, que é o meu artigo científico. E é isso. Muito obrigado. Vamos por aqui.